Ao terrorismo revelou quem são os brasileiros que usavam a internet para se comunicar com grupos violentos como o Estado Islâmico e Al-Qaeda. A reportagem especial de hoje traça um perfil desses jovens que planejavam criar uma facção armada no país e realizar atentados, inclusive no carnaval. O que esses 3 brasileiros têm em comum? Wellington Carvalho, Leco, é músico, idade 47 anos. Aldair foi seu colega de banda. Grande músico, cara bacana, carioca. Harrison Andrade, 20 anos, é eletricista. O pai dele morreu, ele era muito criança, sofreu muito nessa época. Aos 18 anos, Bruno Calazans está terminando o ensino médio. Teve depressão quando era mais novo. Como que você se sentia? Sozinho, sem vontade para viver. Eu não tinha um sentido para a vida. Wellington, Harrison e Bruno moram em estados diferentes. Há cerca de um ano, quando se conheceram pelas redes sociais, todos já eram muçulmanos. Fui procurando diversas religiões, entendeu? O Islã não foi a primeira que eu fui. Eu só queria estar dentro de alguma coisa. Os 3 e outras 11 pessoas participavam de grupos num aplicativo de troca de mensagens e também se comunicavam por uma rede social. Eles se diziam apoiadores da Al-Qaeda, o grupo terrorista fundado por Osama Bin Laden. E também do Estado Islâmico, conhecido por divulgar suas execuções e por praticar atentados mais recentes, como o de Londres em junho do ano passado. Lá, 10 pessoas morreram e 48 ficaram feridas. 2 dias depois, 2 jovens que participaram dos grupos brasileiros postaram esta foto, se referindo a este atentado. Um deles sugere um ataque parecido no Carnaval do Rio de Janeiro. E o outro fala que o evento em Salvador tem mais pessoas. Numa outra conversa, o alvo seria uma rádio. Essa mensagem apareceu num grupo radical chamado Revolucionários Islâmicos. Você se considera um terrorista? Depende de que forma. Defender a pátria, a honra, a família, as pessoas que são diariamente bombardeadas na Síria, no Iraque. Se isso for considerado terrorismo, com certeza eu sou terrorista. Os radicais brasileiros começaram a ser investigados em 2016, quando a polícia da Espanha descobriu que um deles, de Goiás, trocava mensagens com apoiadores do Estado Islâmico daquele país. Investigadores espanhóis alertaram a Polícia Federal Brasileira e assim começou a Operação Átila. Missão: identificar e prender, com base na lei antiterrorismo, aqueles que se diziam os revolucionários islâmicos do Brasil. Esses jovens apresentam perigo para a sociedade? Sim, a ideia que esses jovens propagavam na internet era da prática de atos violentos e o objetivo foi interrompê-los antes de que viessem a acontecer. Analisando as trocas de mensagens, a Polícia Federal concluiu: o músico Wellington Carvalho era o líder do grupo. Ele se auto-intitula Califa do Brasil, o líder dos muçulmanos no Brasil. Fantástico descobriu. Há 12 anos, Wellington foi expulso da comunidade muçulmana do Rio de Janeiro e não pôde mais participar das orações que atualmente são realizadas nessa mesquita. Ele estava incentivando algumas pessoas para ir no consulado americano para apedrejar o consulado. Segundo motivo da expulsão, o comportamento de Wellington quando a comunidade muçulmana distribuía sopa para moradores de rua. Ele chega com um alto tom e fala o que precisava fazer, colocar um veneno nessa sopa para acabar com esse povo. Que são pessoas pobres, não servem para nada, tive que reprimir ele fortemente. Em 2011, ele passou a morar em Minas, onde se casou, teve uma filha e se separou. Ele falava muito sobre o islamismo? A gente não discutia essa parte de religião, nem política. Por quê? Porque isso dava confusão. Ele nunca pregou nada para mim, nunca me chamou, nunca me convidou. Wellington fazia faculdade de Sociologia. Ele passava muito tempo no computador? Praticamente o dia todo. Ele não dizia nada, só que estava estudando. Segundo a Polícia Federal, Wellington passava boa parte do tempo na internet com pessoas que compartilhavam das mesmas ideias radicais. Por exemplo, Bruno Calazans, que nessa época tinha 17 anos. O celular dele tem vídeos do Estado Islâmico. E na camiseta, uma frase do Alcorão, o livro sagrado do Islã. O Estado Islâmico usa essa frase em sua bandeira. Não existe Deus senão Deus,
Muhammad, mensageiro de Deus. Foi vestido assim que Bruno, hoje com 18 anos, aceitou falar com o produtor do Fantástico, Alan Graça Ferreira. Como é que era o seu comportamento em relação ao Islã no início? Muito radical? Talvez não. Tipo iludido, por ignorância. Sem conhecimento, então você entra de cabeça em qualquer coisa. Você participava do grupo Revolucionários Islâmicos? Participava. O que era conversado nesse grupo? Possíveis argumentos contra o governo, possíveis ações. Já Harrison Andrade apoiava a Al-Qaeda, o grupo terrorista que derrubou as Torres Gêmeas em 2001 nos Estados Unidos. Wellington Carvalho tinha a mesma preferência. Ele começou com a intenção de querer montar um grupo aqui no Brasil, para lutar pela causa de Deus. O que faria esse grupo? Faria ataques e seria uma ramificação da Al-Qaeda. Harrison diz mais, que Wellington chegou a se encontrar com ele na cidade onde o eletricista mora, no Espírito Santo, para explicar o plano terrorista. Ele queria que eu tomasse a frente de treinamentos militares. Ele sugeriu a gente ir para a Amazônias, montar um campo de treinamento. Eu seria o líder. Wellington explicou de onde viria o dinheiro. E a gente tem que criar uma rede de prostituição, sequestro e tráfico de drogas. Para quê? Para financiar o grupo. Depois começariam os atentados. Atacar órgãos do governo, pessoas, políticos, entendeu? Carnaval também. A União Nacional das Entidades Islâmicas condena veementemente o terrorismo. São pessoas que têm contato muito superficial com a religião e acabam tendo esse resultado. O Islã manda viver para ajudar, para construir esse mundo. Uma energia para o bem e para a vida. Em dezembro de 2017, depois de um ano de investigação, a Polícia Federal prendeu 4 pessoas, inclusive Wellington e Harrison. A maioria dos investigados são jovens de 20 a 25 anos. A internet foi o meio em que realmente eles tiveram contato com material extremista produzido por organizações terroristas. Os revolucionários islâmicos não fizeram nenhum atentado. Hoje em dia basta a mera associação, a divulgação, a cooptação de pessoas que já se pode puni-los. Nesse caso, a Lei Brasileira de Combate ao Terrorismo, criada em 2016, prevê uma pena de 3 a 5 anos de cadeia. É uma nova tendência para evitar, na realidade, delitos futuros. Todos os países, desde o atentado de 2001, recrudesceram a legislação penal, inclusive endurecendo penas e mecanismos de investigação. A polícia apreendeu computadores e celulares dos suspeitos. Bruno, por exemplo, postou esta foto com um Cristo Redentor e as frases da bandeira do Estado Islâmico. E escreveu: "O triunfo de Alá está próximo." Tem um tom de ameaça? Por mim, não. A Promotoria da Infância e da Juventude pediu o arquivamento das acusações contra Bruno por entender que ele não promoveu nem planejou atos terroristas. Como você vive sua religião hoje? Faço minhas orações, mas eu não me sinto confortável. As pessoas têm uma visão muito ruim da minha religião. Eles olham para nós só como ameaça, como terroristas. Esquecem que também somos pessoas. No celular de Harrison tinha isso aqui. O eletricista e 3 crianças aparecem neste vídeo como se fossem terroristas, segurando fuzis e revólveres feitos por ele mesmo. A polícia encontrou 6 armas na casa de Harrison. A perícia constatou que 2 funcionavam e 4 não. Ele disse que fazia armas por hobby. Foi mais uma brincadeira, entendeu? E foi algo que literalmente eu sei que eu errei. Harrison responde em liberdade por promover o terrorismo. O julgamento ainda não foi marcado. Me achava que realmente eu estava fazendo algo certo, pois eu não conhecia o errado, né? Harrison é casado com Sara Martins, uma das 15 pessoas denunciadas na primeira operação antiterrorismo no Brasil, a hashtag. Esse grupo, segundo a Polícia Federal, planejava ataques nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Sara também responde em liberdade. Ela não quis gravar a entrevista. Ela era muçulmana também, e depois acabou que nós dois saímos literalmente do Islã. Wellington Carvalho, apontado como líder dos revolucionários islâmicos, continua preso, aguardando julgamento num presídio de segurança máxima. No celular dele, os policiais encontraram vídeos do Estado Islâmico, esta foto de uma bomba caseira e pesquisas de como fabricar explosivos. Wellington também tinha um arquivo de áudio em que canta essa música. Lembre-se, quem não luta, tenha fé mais fraca.
Em depoimento à justiça, o músico confirmou que propôs a criação de um grupo armado e a realização de atentados no Brasil. Mas disse que era só bravata, algo que nunca se concretizaria. A intenção era só para, chamar a atenção das pessoas que já estavam no círculo e achar que o cara está falando sério, mas na verdade estava falando tudo de bravata, né? Wellington disse que trabalhou para a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, entre 2014 e 2017. Foi feito um acordo de colaborador, não era nada ligado, concursado. É igual quando a polícia, por exemplo, contrata alguém do morro para ser um X9. X9 significa informante, dedo duro. Segundo Wellington, a função dele era se passar por radical, se infiltrar nos grupos e identificar possíveis terroristas. Era para monitorar não só as pessoas na internet, pessoas que viessem do estrangeiro. Procuramos a ABIN. Em nota, a agência disse que não tem informações a serem manifestadas sobre este tema. Já para a Polícia Federal, a ABIN falou que manteve contatos com diversas pessoas e organizações durante a Copa do Mundo no Brasil e os Jogos Olímpicos no Rio para buscar informações na prevenção de atos extremistas. A ABIN não disse se Wellington trabalhava para a agência ou não. O músico garante que não segue mais o islamismo. Com o ex-marido na cadeia, Cristiane conta que está difícil cuidar sozinha da filha. Minhas irmãs compraram uma carrocinha de pipoca e vêm sustentando a casa. Eu vou conseguir, porque eu sou persistente. A pesquisadora Joanna Cook, do King's College de Londres, uma das mais importantes universidades do mundo, publicou recentemente um relatório sobre o Estado Islâmico. Uma das conclusões: pelo menos 41.490 cidadãos de 80 países já foram ao Iraque e à Síria para se juntar ao grupo terrorista. A Rússia aparece em primeiro lugar. De lá saíram 5.000 pessoas. Do Brasil, 3. Ao Fantástico, a pesquisadora disse que a possibilidade de pertencer a um grupo e ter um propósito de vida pode ser muito atraente para alguns indivíduos. Sobre a lei antiterrorismo, Joanna Cook falou que um dos desafios agora é buscar um equilíbrio entre o que de fato pode se tornar um ato terrorista e a liberdade de expressão. Para ela, corremos o risco de criminalizar o pensamento. O estudante Bruno Calazans diz que já recebeu convites de integrantes do Estado Islâmico. O que eles falavam para você? Venha se juntar a nós, lutar pela causa de Deus. Você ainda apoia o Estado Islâmico? Prefiro me manter neutro, nem odiando eles e nem sendo muito a favor, senão já estaria lá. Bruno saiu da casa dos pais e atualmente mora sozinho nesse pequeno quarto na periferia. Você se considera uma pessoa radical? Se for radical, defender sua honra, não aceitar os erros da sociedade, querer uma melhoria, nem que isso ocorra uma guerra possivelmente, não vou hesitar. A essência da mensagem do Islã é o amor e a misericórdia, não um caminho para a violência e para a guerra. A prática dessas pessoas contraria de uma forma definitiva a mensagem do Islã.